Provérbios capítulo 3, do verso 21 ao verso 35. Vamos lá. Diz assim a palavra do nosso Deus: Filho meu, não se apartem estas coisas dos teus olhos. Guarda a verdadeira sabedoria e o bom siso, porque serão vida para a tua alma e adorno ao teu pescoço. Então andarás seguro no teu caminho e não tropeçará o teu pé. Quando te deitares, não temerás. Deitar-te-ás e o teu sono será suave. Não temas o pavor repentino, nem a arremetida dos perversos quando vier, porque o Senhor será a tua segurança e guardará os teus pés de serem presos. Não te furtes a fazer o bem a quem de direito, estando na tua mão o poder de fazê-lo. Não digas ao teu próximo, vai e volta amanhã, então te darei, se o tens agora contigo. Não maquines o mal contra o teu próximo, pois habita junto de ti confiadamente. Jamais pleiteis com alguém sem razão, se não te houver feito mal. Não tenhas inveja do homem violento, nem sigas nenhum dos seus caminhos, porque o Senhor abomina o perverso, mas aos retos trata com intimidade. A maldição do Senhor habita na casa do perverso, porém a morada dos justos ele abençoa. Certamente ele escarnece dos escarnecedores, mas dá graça aos humildes. Os sábios herdarão honra, mas os loucos tomam sobre si a ignomínia. Esta é a palavra do Senhor para nós nesta ocasião. Provérbios capítulo 3, do verso 21 ao verso 35. E o tema da nossa reflexão nessa noite é: Filho meu, cuidado com a indiferença. Filho meu, cuidado com a indiferença. Como você sabe, nós temos caminhado nessa série. Esse já é o nosso quarto encontro, o nosso quarto estudo. E nós já falamos, filho meu, cuidado com a ganância. Também compartilhamos com vocês, filho meu, cuidado com a ignorância. E também já falamos sobre, filho meu, cuidado com a arrogância. E agora, tão importante quanto os temas já tratados, é o tema de hoje, filho meu, cuidado com a indiferença. Alguém já disse, e muito acertadamente, que talvez a gente deveria considerar que o contrário da palavra amor não seja apenas e tão somente ódio, mas seja também e sobretudo indiferença. Olha que coisa! O contrário da palavra amor não é apenas e tão somente ódio, mas também e sobretudo indiferença. Então isso pode ser ilustrado de uma maneira muito didática para nós. Você vai lembrar de quando Jesus contou a parábola do bom samaritano, né? Falando daquele indivíduo que descia de Jerusalém para Jericó e que caiu na mão de salteadores, né? E estes, depois de tirarem tudo que ele tinha, roubarem os seus bens, espancaram-no, né? E deixaram semi-morto ali na beira da estrada. E a palavra do Senhor diz que passou por ali um sacerdote, né? E foi indiferente com aquele que havia caído na mão dos salteadores. E logo depois veio um levita e fez exatamente a mesma coisa. Foi indiferente para com aquele que havia sido assaltado, espancado e deixado quase que morto ali na beira daquela estrada. E por fim veio o samaritano que olhou e não foi indiferente, parou, prestou os primeiros socorros, levou o indivíduo até uma hospedaria e cuidou daquele indivíduo. E Jesus disse que aquele que exerceu compaixão para com aquele indivíduo foi o bom samaritano, conforme diz a parábola. Então, cuidado com a indiferença. Filho meu, cuidado com a indiferença. E olha só que surpreendente, esse texto vai nos chamar a atenção para isso. Assim como nós devemos tomar todo cuidado com a ganância, com a ignorância, com a arrogância, nós devemos também, à luz do texto de Provérbios, tomar bastante cuidado com a indiferença.
E aqui eu queria destacar pelo menos 2 pontos para nós. Em primeiro lugar, nós devemos tomar cuidado com a indiferença no seguinte sentido: não sejas indiferente quanto à sabedoria. Não sejas indiferente quanto à sabedoria. Olha só que coisa surpreendente, o versículo 21, que diz: filho meu. Você sabe, essa expressão filho meu, que dá tema à nossa série de estudos em Provérbios, né? Filho meu é como um pai instruindo, dando orientação, ensinando um filho, ou como um mestre ensinando o seu discípulo, o seu pupilo. Então essa palavra filho meu é uma palavra forte, uma expressão que se repete no livro de Provérbios e que carrega esse sentido de ensino, de instrução, de orientação, né? De um pai para com o filho ou de um mestre para com o seu discípulo. Filho meu, não se apartem estas coisas dos teus olhos. Que coisas são essas? Guarda a verdadeira sabedoria e o bom siso. Então, a primeira coisa que chama a nossa atenção, ele está falando de sabedoria, ainda que ele usa termos diferentes, ainda que ele usa a palavra sabedoria e bom siso, ele está se referindo a uma única e mesma coisa. Algumas versões traduzem por sensatez e equilíbrio. Algumas versões dizem que te guardem a verdadeira sensatez e o equilíbrio. Ou seja, usando termos diferentes para reforçar uma única e mesma ideia, ele está falando da sabedoria. E ele está dizendo no início que não se apartem dos teus olhos. O que? A verdadeira sabedoria e o bom siso. Resumindo, que não se aparte de você a sabedoria. Certo? A sabedoria. Não aparte dos teus olhos. Ou seja, que a sabedoria seja o seu alvo, a sua prioridade. Não perca ela de vista em nenhum momento. Que isso seja o teu foco. Que isso seja a tua ambição. Que isso seja o motivo do teu esforço, né, do teu empenho, né, dos teus recursos sendo postos na direção da sabedoria. Então ele começa dizendo: filho meu, não se apartem estas coisas dos teus olhos. Que isso seja a tua prioridade. Que isso seja o teu alvo, que isso seja o teu foco. O que? A sabedoria. A sabedoria. Por isso, o nosso ponto aqui é exatamente esse: não sejas indiferente quanto à sabedoria. Pelo contrário, que ela seja a coisa mais importante, o teu alvo, né? O teu objetivo, o teu foco seja a sabedoria. Nas palavras do sábio, a sabedoria e o bom siso, ou a sensatez e o equilíbrio. Que isso não seja para você algo que você trate com indiferença, com desdém, né? Com desvalor, com desmerecimento. Pelo contrário, seja algo levado e tido em alta conta por você, por mim e por cada um de nós. Então, não sejas indiferente quanto à sabedoria. Por quê? Porque ela será a tua bênção e ela será a tua segurança. É por isso que você não deve jamais ser indiferente em relação à sabedoria, porque nela está a tua bênção. Nela está a tua segurança. O versículo de número 22 vai mostrar isso para a gente. Por que nós devemos focar, priorizar, investir em relação a não ter nenhum tipo de atitude de indiferença quanto à sabedoria? Porque nela está a nossa bênção. O verso de número 22 diz: porque serão a sabedoria e o bom siso, resumindo, a sabedoria será para você vida para a tua alma e adorno para o teu pescoço. Olha que coisa linda. Ou em outras palavras, será a tua bênção. Porque será vigor para o teu interior e beleza para o teu exterior. Não é? Será vida para a tua alma e adorno para o teu pescoço. Olha só como o sábio sempre trabalha essas duas dimensões, não é? Quando ele vai falar a interioridade e a exterioridade. Ele fala, vai ser vida para a tua alma, vai ser vigor para o teu interior e vai ser adorno para o teu pescoço, como um colar, né? Como nós já vimos em outro encontro nosso, né? Vai ser um adorno, aquilo que é uma joia, é algo que embeleza, né? Que adorna o pescoço do indivíduo. E ele está dizendo, olha, a sabedoria é isso na tua vida. Ela traz vigor para a sua interioridade e traz beleza para a sua exterioridade. Ou seja, o teu ser por completo
né, tanto na interioridade como na exterioridade, vai carregar aquilo que nós podemos chamar de bênção. Porque por dentro será cheio de vigor e por fora refletirá beleza, por causa da sabedoria, né, que você tem diante dos teus olhos. E é o teu alvo, é o teu foco, é a tua prioridade. Não se aparte das tuas vistas, não perca de vista a sabedoria, porque ela é a tua bênção, ou nela está a tua verdadeira bênção. Vigor para o lado de dentro e beleza para o lado de fora. Gente, que coisa maravilhosa. A gente não pode tratar com indiferença a sabedoria, não é? Ela é ou nela está a nossa bênção. E mais que isso, ele vai dizer para nós que a gente não pode tratar com indiferença a sabedoria, porque ela é ou nela está a nossa bênção, e ela é e nela está a nossa segurança. O verso 22 diz assim, verso 22, porque serão vida para a tua alma e adorno para o teu pescoço. Verso 23, então andarás seguro no teu caminho e não tropeçará o teu pé. Observa que como ele trata dessa dimensão falando de segurança. Quando te deitares, não temerás, você vai estar seguro. Deitar-te-ás e teu sono será suave. Por causa do quê? Por causa da sabedoria. Não temas o pavor repentino, nem a arremetida dos perversos quando vier. Por quê? Porque você vai ter a sabedoria, não só como bênção na tua vida, mas como segurança na tua jornada. Olha que coisa interessante. Você vai andar seguro, você não vai tropeçar, você não vai ter medo quando deitar, teu sono será suave e você não vai temer o pavor repentino e nem a arremetida dos perversos. Ou seja, essa segurança diante de cenários tão contraditórios e de tantas vicissitudes que se apresentam ao longo da jornada, você vai conseguir transpor e transpassar tudo isso com segurança por causa da sabedoria. Então veja a instrução que o pai dá ao filho ou que o mestre dá ao seu discípulo. Ele diz: não sejas indiferente quanto à sabedoria. Não trata a sabedoria com desdém. Não desmereça a sabedoria. Não desvalorize a sabedoria. Pelo contrário, coloca ela, não perca ela de vista em nenhum momento. Que ela esteja, como diz o texto, né? Que essas coisas não se apartem dos teus olhos. Que seja o teu foco, seja o teu alvo, seja a tua prioridade, a sabedoria. Porque ela será a tua bênção e ela será a tua verdadeira segurança. Ela vai te adornar como bênção para o lado de fora e vai te dar vigor para o lado de dentro, para a sua interioridade. E vai te dar segurança que nenhuma outra coisa poderá te dar. Vai te proteger nos teus caminhos, né? Você andará seguro e não tropeçará. O caminho fala das tuas atitudes, das tuas escolhas, da tua conduta no dia a dia da tua vida. Vai ser um caminho seguro, porque ele será trilhado, né, tendo como referência a sabedoria. E mais, você vai deitar e não vai temer e seu sono será suave. Alguém que trilhou o caminho ao longo do dia, ao longo da semana, ao longo do mês, ao longo do semestre, ao longo do ano, pautado pela sabedoria, ele deita e dorme tranquilo, dorme seguro, sem nenhum tipo de temor. Por quê? Porque ele agiu com sabedoria, ele foi conduzido nas suas decisões, nas suas escolhas pela sabedoria, né? Ele não agiu com insensatez, ele não agiu com imprudência, ele não agiu com loucura, ele não agiu com estultícia, não, ele agiu pautado pela sabedoria. Por isso ele deita e dorme tranquilo, seu sono é suave. E também ele não teme o pavor repentino e nem a arremetida do perverso. Porque ele é uma pessoa de caráter, porque é uma pessoa que cultiva um relacionamento com o céu por causa da sabedoria e por isso ele tem tranquilidade, independente do cenário à sua volta. Isso não significa que o cenário à sua volta não seja conturbado, não apresente dificuldades, não apresente vicissitudes e tribulações. Não, pelo contrário, apesar dessas coisas, é como uma casa edificada sobre a rocha, né, como diz o Evangelho. Sobre ela cai a chuva, transborda os rios, sopra os ventos, dão com ímpeto contra essa casa, mas ela não cai, ela está sobre a rocha. É a mesma coisa. Com outras palavras, é o mesmo conceito com outras palavras, né? Essa pessoa que não menospreza, que não trata com indiferença a sabedoria, encontra nela a sua bênção e a sua segurança.
essa bênção, traz vigor para a sua interioridade e traz beleza para a sua exterioridade. E também traz toda a segurança na sua caminhada ao longo da jornada, andando ou deitando, né? Ou descansando, ou na hora de repousar. Como diz aquela canção, a cada momento andando na presença de Jesus, né? Ao sentar, ao levantar, ao dormir, ao deitar, em tudo, em todo momento, a sabedoria nos conduzindo de tal maneira que a gente experimente bênção e segurança, segurança e bênção. Isso é extraordinário. Por isso, nós não devemos em nenhum momento tratar com indiferença a sabedoria. E o verso 26 fecha esse ponto de maneira especial. Ele diz, porque o Senhor será a tua segurança. Olha só, o Senhor será a tua segurança e guardará os teus pés de serem presos. Ah, então a questão é essa, né? Ele fala da sabedoria e no final das contas a sabedoria remete para um único ponto essencial, é o Senhor. Porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E quem está agindo com sabedoria é porque tem temor de Deus. Então tudo isso vem não da sabedoria em si, mas por causa da sabedoria estar atrelada, estar conectada, estar vinculada indissociavelmente do Senhor, o Deus do pacto, o Deus da aliança, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, né? O Deus de Moisés, o Deus de Davi, o Deus que nos trouxe à existência, né? Aquele que é, que era, que há de vir o Todo-Poderoso. É por isso. Então olha só, não sejas indiferente quanto à sabedoria, não sejas indiferente, porque nela está a tua bênção, nela está a tua segurança, porque ela está completamente vinculada, conectada, né, com o Senhor. E o texto diz, o verso de número 26, porque o Senhor será a tua segurança e guardará os teus pés de serem presos. Que Deus permita em nome de Jesus que eu e você não sejamos indiferentes quanto à sabedoria. Que nós não sejamos indiferentes. E pelo fato de nós colocarmos a sabedoria como algo que é a nossa prioridade, que é o nosso foco, que é o nosso alvo, que o Senhor permita que nós encontremos nela a nossa bênção, encontremos nela a nossa segurança. E que nós trilhemos a nossa jornada com esse binômio abençoador, né? Com esse binômio de graça e de misericórdia. Nós vamos nos revezando entre bênção e segurança, segurança e bênção. Bênção e segurança, segurança e bênção. Porque nós estamos com os olhos fixos na sabedoria. E quando nós estamos com os olhos fixos na sabedoria, nós estamos, na verdade, com o coração entregue nas mãos do Senhor. É dele que vem a nossa bênção, é dele que vem a nossa segurança. E isso é motivo de gratidão e louvor ao Senhor. Não sejas indiferente quanto à sabedoria. Em segundo lugar, irmãos, esse texto de Provérbios, capítulo 3, né, do verso 21 em diante, agora a partir do verso 27, também há uma coisa muito importante. Não sejas indiferente quanto à prática do bem e nem do mal. Não sejas indiferente quanto à prática do bem ou do mal. Isso é muito importante. O verso de número 27 até o verso 31 vai falar sobre a prática do bem e a prática do mal. Não seja indiferente. Nem quanto à prática do bem, nem quanto à prática do mal. Observe, o verso 27 e 28, falando da prática do bem, ele diz assim: não te furtes a fazer o bem a quem de direito, estando na tua mão o poder de fazê-lo. Não digas ao teu próximo, vai, volta amanhã, então te darei, se o tens agora contigo. A recomendação é: não sejas indiferente quanto à prática do bem. Assim como o sábio de Provérbios diz, não seja indiferente quanto à sabedoria, também não sejas tu indiferente quanto à prática do bem. Aqui ele coloca uma situação, né, muito emblemática e pedagógica e ao mesmo tempo ilustrativa para nós. Ele diz: não te furtes em fazer o bem a quem de direito, e estando na tua mão o poder de fazê-lo. Então nós somos desafiados pela palavra de Deus
convocados pela palavra de Deus, né? E recebemos um comando da palavra de Deus para que nós façamos o bem. E ele diz que nós não devemos nos omitir em fazer o bem a quem de direito. Se é uma necessidade real, se é uma necessidade legítima, se é uma necessidade imediata, eu e você devemos atender a essa necessidade do nosso próximo. Nós não devemos nos omitir na prática do bem. Ou seja, não devemos ser indiferentes quanto à prática do bem. Olha que coisa impressionante. O texto diz que esse próximo chega até mim, até você. E não te furtes ou não te omitas em fazer o bem a quem de direito, estando na tua mão o poder de fazê-lo. Verso 28. Não diga ao teu próximo, vá, volta amanhã, então eu te darei, se o tens agora contigo. Olha que coisa surpreendente. Não seja indiferente quanto à prática do bem. Tá? Então, se é uma necessidade real, não é fictícia, não é inventada, não é uma desculpa, se é legítima, se é de uma necessidade imediata, nós devemos satisfazer. Estando na nossa mão o poder de fazer, os meios pelos quais fazer, né? E a oportunidade de fazer, nós devemos fazê-lo. Então, olha que coisa surpreendente. Considerando a possibilidade de fazer, considerando a oportunidade de fazer e a legitimidade de fazer esse bem, a palavra de Deus nos convoca a fazê-lo, a não sermos indiferentes. E nós temos estudado na Escola Bíblica Dominical a epístola do apóstolo Paulo aos Gálatas, e domingo que passou nós falamos sobre Gálatas 6, verso 9 e 10, que o apóstolo Paulo, escrevendo para aquela igreja, diz exatamente o seguinte, né? Não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos se não houvermos desfalecidos. Portanto, quanto houver oportunidade, façamos o bem a todos e principalmente aos da família da fé. Observe, o livro de Provérbios nos convoca a não sermos indiferentes quanto à prática do bem. O apóstolo Paulo em Gálatas também nos convoca a não sermos indiferentes quanto à prática do bem. E lá Paulo nos instrui a respeito da importância da continuidade em relação ao bem, a respeito da oportunidade de fazer o bem e a importância da comunidade no que diz respeito à prática do bem. Então é muito importante que nós não sejamos indiferentes quanto à prática do bem. E nós precisamos lembrar que Tiago, o irmão de Jesus, diz que aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Ali, quando o Tiago está falando sobre isso, ele está falando num outro contexto. Ele está se referindo àquele indivíduo que sabe que deve confiar em Deus e não o faz. Sabe que deve reconhecer a sua dependência de Deus e acaba querendo se firmar na sua própria sabedoria, nos seus próprios recursos, na sua própria força. Então quem faz isso, diz Tiago, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Nesse sentido, né, de ignorar e de não reconhecer que depende totalmente do Senhor. Mas também essa palavra se aplica nesse sentido. Aquele que sabe que deve fazer o bem, né, que é um bem atendendo uma necessidade real, legítima, imediata. Está na sua mão o poder de fazer, está na sua mão a oportunidade para fazer, está na sua mão o recurso para fazer. É legítimo que ele o faça e ele não o faz, ele está caindo em pecado, ele está cometendo um pecado, né, da omissão. Então olha que coisa surpreendente. Filho meu, cuidado com a indiferença. Não sejas indiferente quanto à sabedoria, mas também não sejas indiferente quanto à prática do bem. Se está na tua mão o poder de fazer, os meios para fazer e a legitimidade para que seja feito, então faça. Não diga para o teu próximo, volta amanhã, se você pode fazer hoje, já, agora. Faça imediatamente. Isso é uma atitude que demonstra sabedoria, que demonstra sensatez, que demonstra bom senso e que demonstra, sobretudo, temor do Senhor na nossa vida. Então, não sejas indiferente quanto à prática do bem. Mas também não sejas indiferente quanto à prática do mal. Não
trate como se não fosse nada o mal. O mal é mal, assim como o bem é bem e nós o fazemos porque ele é bem, nós também devemos ter cuidado para não praticar o mal, porque o mal é mal. Olha só, o versículo de número 29 diz: não maquines o mal contra o teu próximo, pois habita junto de ti confiadamente. Verso 30, jamais pleitei com alguém sem razão, se não te houver feito mal. E o verso 31, não tenhas inveja do homem violento, nem siga nenhum dos seus caminhos. Olha que coisa surpreendente. Se nós somos desafiados a não ser indiferente quanto à prática do bem, também somos desafiados a não ser indiferente quanto à prática do mal. Tá certo? Ou seja, não se entregue à prática do mal. Assim como você não pode ser omisso na prática do bem, você não deve se entregar à prática do mal. E ele ilustra isso de uma maneira muito especial. Não maquine o mal contra o teu próximo. Alguém que habita confiadamente junto de você, não age de maneira perversa, né? De maneira dolosa, de maneira intencional, provocando mal contra o teu próximo. Você vai lembrar de Davi, né? Davi, rei de Israel, homem segundo o coração de Deus, e que maquinou o mal contra o próximo. Né? A gente sabe disso lá em 2 Samuel capítulo 11. Ele deveria ir para a guerra, não foi, ficou de folga, estava passeando à tarde no seu palácio, viu Batseba tomando banho e então mandou trazê-la e se deitou e teve relações sexuais com ela. Olha, ele maquinou mal contra o próximo, porque depois, além de ter feito isso, ele chama Urias, tenta fazer com que Urias deite com a sua mulher, para que o filho que porventura viria a nascer e veio mesmo, né, fosse de Urias e não dele. Então olha só que coisa, ele maquinou mal contra o próximo. E o texto da sabedoria diz: não maquines o mal contra o teu próximo, pois habita confiadamente junto de você. Né? Olha, assim como você não deve ser omisso em relação ao bem, você não deve se entregar à prática do mal. Porque o nosso coração, o meu e o seu, é enganoso, é desesperadamente corrupto. Então essa é uma palavra muito importante a respeito da indiferença. Não sejas indiferente quanto à sabedoria, não sejas indiferente quanto à prática do bem, mas também não sejas indiferente quanto à prática do mal. Não maquine o mal contra o teu próximo. E mais, olha só, jamais pleitei com alguém sem razão, se não te houver feito nada. Não fique criando motivos para brigar, para entrar em atrito e confusão com alguém que não fez nada contra você, né? Absolutamente nada. É como o irmão de Davi, que tinha coisas no seu coração, inveja contra Davi, Eliabe, quando Davi chega ali para trazer o lanche ali para os irmãos que estão no exército de Saul, e estão naquele enfrentamento com os filisteus. E quando ele chega e faz suas perguntas, o irmão começa a criticar ele, fala: o que você veio fazer aqui? Com quem você deixou aquelas ovelhas? Ou seja, não havia motivo nenhum. Davi fala: mas o que eu fiz? Eu só estou querendo saber o que está acontecendo. Ou seja, havia algo no coração de Eliabe, havia inveja no coração dele em relação a Davi, porque Davi tinha sido ungido rei de Israel no meio dos seus irmãos pelo profeta Samuel, sendo ele o menor dos irmãos, o caçula, o que estava responsável apenas por cuidar de ovelhas. Ele nem do exército poderia ser por tão jovem que ele era. Então Eliabe fica com aquela atitude, né, agressiva, atacando Davi sem motivo. E o texto da Escritura diz: não maquines o mal contra o teu próximo, como fez Davi contra Urias. E agora diz, verso 30, jamais pleitei com alguém sem razão, se não te houver feito nada. Não faça isso, porque isso é um sinal de profunda insensatez e de pecado. Né? Então não sejas indiferente quanto à prática do mal, assim como não deves tu ser indiferente quanto à prática do bem. E mais, ele diz: não tenha inveja do homem violento, nem siga nenhum dos seus caminhos. Você vai lembrar de Asaf no Salmo 73, que ele fala: olha, os meus pés quase que resvalaram, porque eu tive inveja do perverso. E o texto da Escritura diz, na palavra do sábio, diz: não tem inveja do perverso, aqui no caso do homem violento, e nem siga nenhum dos seus caminhos, porque isso é uma coisa abominável aos olhos do Senhor.
né? Você tramar o mal contra o teu próximo, você criar confusão sem motivo com alguém, ou você tem inveja do perverso, do homem violento, por exemplo. Isso é uma coisa abominável para o Senhor. Então não sejas indiferente em relação à prática do mal. Não se entregue ao mal, né? Esta é a exortação da palavra de Deus através do sábio de Provérbios, que diz a nós: não sejas indiferente quanto à prática da sabedoria, não sejas indiferente quanto à prática do bem, mas também não sejas indiferente quanto à prática do mal. Olha, será que eu e você estamos sendo indiferentes em relação à prática do bem? Será que nós estamos nos omitindo naquilo que nós deveríamos assumir o nosso papel, né, de fazer, agir com aquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos? Estamos diante de uma necessidade real, legítima, que deve ser atendida de maneira imediata. Está na nossa mão o poder de fazê-lo. Está no nosso domínio os meios para fazê-lo. E Deus tem nos dado a oportunidade, o tempo para fazê-lo. Então, a palavra está nos chamando a atenção para que nós não sejamos indiferentes em relação à prática do bem. E que nós também não sejamos indiferentes em relação à prática do mal. Você tem visto aí pelas redes sociais que a Colômbia acabou de aprovar o aborto, né, até 24 semanas. Olha que coisa terrível. Nós não podemos ficar indiferentes em relação à prática do mal. Isso é algo que nós não concordamos, não aprovamos e que nós repudiamos. Isso é a prática do mal. Nós não queremos cair nessa prática e não queremos aprovar e louvar essa prática, porque ela é anti-vida, é anti-palavra, é anti-Deus. Então, assim como nós repudiamos essa prática, não é? Nós também queremos estar atentos para que nós não caiamos, não nos entreguemos às práticas do mal de maneira indiferente, como se não fizesse nenhuma diferença, como se não tivesse problema. Não, nós queremos estar atentos para não sermos indiferentes àquilo que é mal, àquilo que o Senhor reprova. Assim como não queremos ser indiferentes àquilo que é bem, àquilo que o Senhor deseja que nós façamos. E aí, irmãos, eu quero concluir destacando uma coisa muito importante em relação à prática do bem e à prática do mal, às quais nós não devemos ser indiferentes. O texto vai nos mostrar por que nós não devemos ser indiferentes. Porque aquele que pratica o mal, segundo a palavra de Deus, ele é descrito aqui como homem violento, perverso, escarnecedor e louco. A pessoa que se entrega à prática do mal é descrita pelo sábio nesses termos. É o homem violento, perverso, escarnecedor e louco. E não só por aquilo que ele é e pelo que ele é descrito, mas também por aquilo que está reservado a quem vive na prática do mal. O texto da palavra diz que o que está reservado para quem vive na prática do mal é a reprovação, é a maldição, é o escarnecimento e a ignomínia. Olha só, o verso de número 33 diz que o que está reservado para o perverso é a maldição. O verso 34 diz que o Senhor escarnece do escarnecedor. O verso 35 diz que os loucos acabam tomando sobre si a ignomínia, a vergonha, o vexame, aquilo que é vergonhoso e vexatório. E o texto diz que o Senhor abomina, o Senhor reprova o homem violento, dizendo não ande nos seus caminhos. Então, para o homem violento, para o homem perverso, para o escarnecedor, para o louco, o que está reservado para ele, segundo a palavra do sábio de Provérbios, é exatamente a reprovação de Deus, a abominação de Deus por aquilo que ele é e por aquilo que ele faz. Né? É o escarnecimento de Deus. Deus zomba do zombador. E diz o texto que sobre ele vem a ignomínia, a vergonha, algo ruim e que é totalmente contrário à vontade do Senhor. Mas também, em contrapartida, louvado seja o nome do Senhor, porque aquele que pratica o bem é conhecido na Escritura como o reto, como o justo, como o humilde e como o sábio. Olha que coisa surpreendente. Ele faz esse contraponto. Né? Aquele que pratica o bem é chamado de reto, justo, humilde e sábio, como está dito no verso de número 33. E o que Deus tem para essa pessoa?
para aquele que é reto, para aquele que é humilde, para aquele que é sábio, para aquele que vive de maneira justa. O que Deus tem preparado para essa pessoa é intimidade, bênção, graça e honra. O texto diz assim: mas para os retos Deus trata com intimidade. Olha que coisa linda. Ao invés de abominação, ao invés de reprovação, Deus trata com intimidade aqueles que são retos. E para os justos, Deus o abençoa. O texto do verso 33 diz: porém a morada do justo ele abençoa. O que Deus prepara para o justo é bênção e não maldição. O texto diz também, verso 33, que para o humilde Deus dá graça, mas dá graça para o humilde. E para o sábio Deus prepara honra. Então veja que coisa linda. Por que que nós não devemos ser indiferentes quanto à prática do bem e nem quanto à prática do mal? Porque para o mal, aos olhos de Deus, ele é conhecido como homem violento, perverso, escarnecedor e louco. E para ele o que está reservado é a abominação, reprovação, maldição. O que está reservado para ele são escárnios, zombarias, ignomínia e vergonha. Aos olhos de Deus é isso que está reservado para ele. Mas para aquele que não é indiferente com a prática do bem, Deus chama esse indivíduo de reto, justo, humilde e sábio. E o que Deus reserva para ele é intimidade, bênção, graça e honra. E é isso que eu espero, que Deus permita que nós experimentemos, eu e você, que nós sejamos conhecidos como retos, que nós sejamos conhecidos como justos, humildes e sábios, em nome de Jesus, eu e você. Não porque nós mereçamos, não porque sejamos perfeitos, mas porque nós nos conduzimos com sabedoria e nós manifestamos temor do Senhor. Então, segundo a palavra, eu e você seremos conhecidos como retos, justos, humildes e sábios. E o que Deus tem reservado para nós é intimidade, é bênção, né? É graça, é honra da parte dele para nós, no nome de Jesus e para a glória dele mesmo. Que coisa espetacular. Então, amados, que Deus permita, em nome de Jesus, filho meu, cuidado com a indiferença. Não sejas indiferente quanto à prática da sabedoria, porque é nela que está a tua bênção e a tua segurança. Bênção porque ela te dá vigor na sua interioridade e dá beleza na sua exterioridade. Segurança porque Deus guarda você ao andar, ao deitar, ao sair, porque o Senhor é a tua segurança. E também não sejas indiferente quanto à prática do bem, né? E nem quanto à prática do mal, porque quem pratica o bem vai colher o fruto daquilo que semeou para a honra e glória do Senhor. Porque a palavra de Deus diz, de Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, isso também ceifará. O apóstolo Paulo diz, aquele que semeia para a sua carne, da carne colhe corrupção. Aquele que vive na prática do mal, de maneira indiferente, vai colher o resultado de estar semeando o mal. Mas aquele que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Que Deus assim nos abençoe, que tenhamos uma colheita abençoada, né? Uma colheita farta, uma colheita que vai fazer diferença. Porque nós não somos indiferentes quanto à prática da sabedoria, não somos indiferentes quanto à prática do bem e também não somos indiferentes quanto à prática do mal. Que Deus assim nos abençoe, em nome de Jesus e para a glória do Senhor. Amém, amém e amém.